Mateus 13, versos 24. Graças a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nesta manhã, também através da Tua palavra. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o homem diminua para que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 13, versos 24, diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Enquanto todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Pode se sentar, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós fizemos aqui há um tempo atrás uma semeadura. A pastora Delsa preparou a terra, trouxe as vasilhas, e cada família veio, plantou uma semente. E a minha mãe teve o privilégio de cuidar daquela semente. Quem aqui, geralmente são as mulheres, mas há homens também que gostam de plantas. Eu amo orquídeas. E eu vi que naquela plantação cresceram algo que não foi semeado. Coisas que nós aqui não plantamos. A pastora Deus, ela trouxe as sementes e ela cresceu algo que cresce em todas as plantações, que são ervas daninhas. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre ervas daninhas na família. Coisas que nós não plantamos, mas crescem. Coisas que não é do nosso agrado de estar lá, mas infelizmente crescem. Aqui esse texto fala que as pessoas estavam ali trabalhando na horta, na roça, plantou a semente, e aqueles trabalhadores, eles dormiram. Eles dormiram. Irmãos, eles estavam cansados? Sim. Quem trabalha na roça com plantação cansa, principalmente a coluna. Eu mesmo, eu falo, hoje eu não tenho idade mais para isso. Não tenho. Deus que é Deus, Deus descansou. Por que nós não podemos descansar? Por que aqueles homens não podiam descansar? Mas há um versículo muito conhecido, que hoje mesmo a pastora Neuza falou na escola bíblica, e nós podemos descansar sim, é um direito nosso, mas tem algo que nós não devemos parar de fazer. Lá em Tessalonicenses fala o quê? Orai sem cessar. Que a nossa oração, que nunca venha cessar diante de Deus, esteja arrumando a casa, fazendo comida, trabalhando, dirigindo no ônibus, estudando, mas esteja orando na sua mente, e principalmente pela sua família. Algo que nós temos aprendido muito com este homem de Deus, algo que o pastor falou e até então eu não entendi. Como assim que a minha oração é quem vai mandar? Tem coisas que Deus, eu sei, Deus ele é Espírito. Nós vivemos em um mundo material, e para que Deus haja no mundo material, Ele precisa de uma legalidade. Como nós oramos, Senhor, salva a nossa casa. Eu sempre oro baseado na palavra de Deus que fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas como que Deus vai salvar aquela pessoa que está em toda lambuzada no vício? Como que Deus vai salvar aquela pessoa que está cega através de idolatria, servindo a outros deuses? Como que o Espírito Santo vai agir naquela família? Como que Deus, há 30 anos atrás, iria agir na minha vida, sendo que eu passava
não jogado pelos irmãos da igreja, mas pelos... Como que Deus salvaria a Rosana? Sendo que eu passava ali, eu falava, eu ser crente? Eu crente? A última coisa que eu seria na minha vida. E realmente, irmãos, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque como Deus agiu na vida da Rosana? Porque havia alguém orando. Quantas e quantas vezes me evangelizaram? Irmãos, como que Deus vai agir na família? Sendo que não há nenhum servo de Deus naquela família. É através da oração. É através da sua oração. A oração, ela vai mover céus e terra para que o milagre do Senhor aconteça. Irmãos, ore pela sua família. Não gaste o seu tempo naquilo que não é precioso, não. Quem aqui crê que a sua família é preciosa? Você crê que a sua família é preciosa? Então ganhe o seu tempo orando pela sua família. O texto fala que aqueles trabalhadores dormiram. Quantas vezes nós entramos em estado de dormência? Às vezes a gente acha, eu sou 30 anos pastora de igreja. Meu primeiro nome lá no livro da vida, Rosana. Mas não é assim. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Aquele que quer ser grande, que sirva. Não é do jeito humano, mas é do jeito de Deus. E há muitas coisas que infiltram no meio da família. Coisas que nós não desejamos. Eu separei algumas aqui, agora de manhã não vai dar tempo, mas à noite, creio eu que dará. Eu vou falar de alguns. Primeira erva daninha que está na família. Isso não é só na minha, é em todas. Não só na nossa, mas de modo geral. Inversão de valores. Quebra de autoridade. A Bíblia fala de algo que nós, mulheres, nós esposas, cadê as esposas amadas, abençoadas? Pelo menos no meu ouvido, não vou falar que hoje, mas é a palavra de Deus, amém? Nós temos que recebê-la. Talvez Eva começou lá no tudo, por mais que eu pregue qualquer coisa, começa lá no Éden. Adão falou, explicou tudo para Eva, é assim, assim, assim. Aí veio a mulher, com seu jeitinho, meu amado, está ali. Eu falo que é o homem mais belo da igreja. Lindo demais. Com muito jeitinho, a gente acaba conseguindo tudo aquilo que a gente quer. As mulheres me entendem. Mas, a Bíblia fala, lá em Efésios, vocês esposos, aí tá vendo, já, meus olhos aqui já até mudaram aqui, ó. Vocês esposas devem ser submissas à orientação dos seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Nós esposas devemos nos submeter às ordenanças do nosso marido. Mas por que isso muitas das vezes soa como um espinho aos nossos ouvidos? Porque muitas das vezes o marido parece um general de guerra. Você pensa que você está lá no quartel e quando o marido dá uma ordem a gente tem. Deus lhe pede para a mulher submissão. Mas o que Deus lhe pede para o marido é o quê? Amar a sua esposa. Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Algumas versões falam assim: vós, maridos, lidere a sua mulher em amor. Assim como Cristo liderou a igreja em amor e se entregou por ela. Nós, esposas, devemos ser submissas e nosso marido deve amar, liderar em amor. Se o marido ama a esposa, ele não vai bater. Se o marido ama a sua esposa, ele vai magoá-la. Irmãos, uma esposa não mexa, não magoa a sua mulher. Porque nós temos um poder de influência que vocês sabem muito bem.
Se vocês nos tratarem bem, vocês terão tudo. Tudo. Eu ouvi uma pregação, tudo. As crianças estão apaixonando. Maridos, tratem bem as suas mulheres. Deixa eu ver se eu vou conseguir maquiar aqui, porque há crianças aqui. O homem, eu ouvi o pastor pregando, mas gente, não é que é verdade? O que o homem gosta? Maridos, cadê o marido? O que os maridos gostam? Barriga cheia e intimidade. É disso que os homens gostam. Mas se você ficar brigando com a sua esposa, qual vai ser a primeira coisa que ela vai te privar? Não responda. Você sabe. Então trate bem a sua esposa, ame a sua esposa. Mas os valores estão invertidos. É muita gente que quer mandar em casa, até mesmo uma criança de 2 anos hoje em dia está mandando em casa. Acontece alguma coisa, ela dá um grito, começa a chorar, e a vontade dela que é feita. Não, meu filho está chorando, não é para ele ficar quieto. E o filho vai crescendo, há 2 anos, há 3 anos, quando vai ver, está com 10 anos, e é um menino que manda em casa. Eu conheço famílias que não saem com criança por causa de birra. Se a criança sai e ela vê alguma coisa, ela não sabe ouvir um não. O erro é da criança? Não, é dos pais que não soube educar o seu filho. Aleluia! Isso é sério, irmãos. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, não deve mandar em você. É o contrário. Você é o pai, você é a mãe, é você quem vai educá-la. E não é aquela criança que vai te deseducar para satisfazer as vontades dela, não. Lembre-se sempre, quando eu falo de autoridade, eu sempre lembro a questão de Deus. Irmãos, quem é o homem para mandar em Deus? Quantas vezes a gente, é como se Deus fosse algo limitado, a gente prende Deus dentro da igreja, não vou sair daqui enquanto a bênção não chegar. É como se Deus fosse Silvio Santos, fosse um fast food, eu quero, vou lá, eu pego. Depois, beijinho, tchau, tchau. Não, de Deus não se zomba. E para os filhos, a Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 6, ser obediente aos seus pais, para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem sobre a terra. Irmãos, filhos, sejam obedientes aos seus pais. Hoje eu entendo que quando meu pai dizia não, e olha, irmãos, que eu ouvi muito não na minha vida, mas na minha adolescência, quem dera se eu tivesse a maturidade que hoje eu tenho. Meu pai hoje já não está mais entre nós, mas se ele estivesse vivo, como eu iria agradecê-lo pelos nãos que ele me falou? Porque o não dele estava o quê? Me poupando de problemas futuros, porque o meu pai teve a idade que eu tinha naquela época. Eu era uma adolescente, não sabia nada, achava que sabia. Eu queria, eu já tenho lá 18, estou com 15, 16, eu já sei o que eu quero. Não. Quem sabe o que o filho quer é o pai, é a mãe. Você que ainda é jovem, ainda que você não, mas eu sou jovem, eu sou independente, mas você mora com seus pais. Ainda que você não mora com eles, há uma autoridade sobre a sua vida. E não é uma autoridade escolhida ao acaso, não. Foi uma autoridade que o próprio Deus escolheu, que são os seus pais. Então, filhos, honrem os seus pais. E a Bíblia fala ainda que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Como que eu posso estar aqui na igreja? Glória a Deus, aleluias. E na hora que eu chego lá em casa, só um testemunho? Não, irmãos. Isso não é o Evangelho. Isso não é bom testemunho. Outra erva daninha que cresce na família é a falta de comunicação, falta de diálogo e a falta de intimidade. Aquilo que se coloca no meio da comunicação, mentira. Quanta mentira no meio da família. Se tem uma coisa que me deixa
enervado, vamos dizer assim, nem sei se existe essa palavra, é mentira. Irmãos, a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Se você está na sua casa, converse. Esposas, dialoguem com seu marido. Dialoguem em tudo. Eu creio que o marido não deve tomar uma decisão sozinho, não, mas sempre com a sua esposa. Dependendo da situação, vai ser com a sua esposa que você vai se assentar. Dependendo da situação, vai ser com seus filhos. Mas a decisão vai vir de você. Depois que você ouviu que a sua esposa, os seus filhos, tem coisas que os filhos não vai ser consultado, mas tem coisas que a esposa vai ser consultada. Mas que haja o que? Um diálogo. Mas para haver um diálogo é necessário que haja intimidade. Eu me casei com um amigo. Hoje eu sou esposa, mas o meu marido não deixou de ser meu amigo. Ele conhece a minha vida todinha. Senha de telefone, WhatsApp, Facebook, ele tem tudo. Fica lá o telefone. Lógico que a gente brinca muito, quem me conhece sabe. Eu sou uma criança que cresceu só de filho, né? Não cresci muito assim igual o Gil, da Rogério, não, eu cresci só um bocadinho. Mas tem que haver intimidade entre o casal, para que haja diálogo. Porque sem isso, irmãos, imagina eu com Deus. Como que eu vou conhecer a Deus se eu não oro, se eu não converso com Deus? Deus, Ele me conhece, sim. Mas é necessário que eu o conheça. É necessário que você conheça a sua família, que você dialogue com seus filhos. E filhos, não confunda amizade com autoridade. Pastor Lino falou sobre isso aqui. Quando ele falou, eu arregalei o olho. Eu falei, meu Deus, é verdade? Como assim? A mãe não pode ser amiga da filha? O pai não pode ser amigo do filho? Depois eu entendi que muitas das vezes a gente confunde amizade com autoridade. O pai, ele é amigo? Mas antes de ser amigo, ele é pai. Ainda que doa no pai, porque eu creio que o não vai primeiro no pai. Ele deve falar não. Ele deve impor limites para o filho. E o filho deve saber que o seu pai não é apenas o seu amigo, mas ele é o seu pai. É aquele que te gerou, é aquele que cuidou de você quando você era criança, aquele que te levou para um médico. E eu falo isso, ninguém ama um filho assim como um pai e uma mãe ama um filho. E receba os nãos dos seus pais, da sua mãe, como um refrigério para a sua alma, para te livrar de futuros aborrecimentos. Glória a Deus. Meu tempo já acabou. Glória a Deus. Se coloque de pé. À noite eu continuo. Há várias ervas daninhas. Eu citei algumas. E além dessas que eu coloquei aqui no papel, há várias outras. Mas como está a vida espiritual da sua família? Quantas vezes a gente gasta tempo? Quantas vezes a gente gasta tempo e demora muito para perceber que aquilo onde nós investimos nosso tempo não vale a pena? E por investir naquilo que não vale a pena, nós deixamos de lado aquilo que verdadeiramente tem valor. A nossa casa, a nossa família. Irmãos, o tempo não volta. Então viva cada momento com a sua família intensamente, como se o amanhã não fosse existir. Ore pela sua família como se Jesus fosse voltar daqui a pouco, porque o amanhã pode não existir. Nós estamos vivos, mas nós não sabemos se nós veremos a volta de Jesus ou se o nosso coração vai bater. E se eu morrer agora, qual será o legado que eu vou deixar para minha família? Como os meus familiares vão se lembrar de mim? Será que eu serei um exemplo para eles? É isso que nós devemos. Nós devemos gastar o nosso tempo com isso. E quando nós fazemos isso, nós não gastamos, nós ganhamos. Nós amontoamos tesouros em um lugar onde o ladrão não alcança, onde a traça não alcança, em um lugar onde nós teremos tesouros eternos, que é no céu. E não
ore pela sua família, invista o seu tempo na sua família, em nome de Jesus. Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Em vão será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer um pão amassado com suor no rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Se você ora pela sua família, se você gasta tempo com a sua família, saiba que Deus lá no céu, Ele está enviando anjos para zelar pela sua casa. Ele está enviando o Espírito Santo para ir lá onde talvez você não tenha muita voz, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluias! E existe uma oração que Deus deu para Arão abençoar a Israel. E nós cremos que nós somos novo Israel. Erga suas mãos. Lá em número 6, 24. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha